Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Uma Hora hoje com o destaque a centrar-se no concelho de Alvaiazer, conforme pôde ouvir-se pela nossa promoção, pelo que contamos em estúdio com a presença de Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, que irá estar connosco nestes próximos 50 a 55 minutos numa conversa que tem como propósito ficar então a par da atualidade do citado território. Vamos então, e feita esta introdução, começar por saudar a nossa convidada, Sra. Presidente. Muito obrigado pela sua presença uma vez mais, obrigado pela sua disponibilidade. Como tem sido habitual nesta série de programas, temos por hábito, passa a redundância, começar por falar dos assuntos de proteção civil, infelizmente, e desde há não tantos anos quanto isso, assuntos que, acredito eu, principalmente para quem vive nestas regiões, são geradores de preocupação. Permita-me começar-lhe por falar em datas. 15 de março, já lá vai, era aquela data limite para que todos os proprietários pudessem limpar os terrenos. No seu entender, face à realidade de Alvaiazer, foi uma data adequada? Antes de mais, muito boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez e obrigada pela oportunidade, porque é realmente importante nós também comunicarmos e colaborarmos com as entidades de comunicação no sentido de promovermos e darmos a conhecer o trabalho que vamos desenvolvendo. Em relação a esta temática em concreto, o 15 de março é realmente uma data curta. Estamos a falar de um território com uma mancha florestal muito considerável, estamos a falar de um território com uma mancha de mais de 70% da área florestal, em que não existe cadastro, e este é um grande detalhe que faz toda a diferença na gestão destas matérias, uma vez que não conseguimos identificar os proprietários. Somos um território, à semelhança de tantos outros do interior, desertificado, onde existem muitas parcelas de minifúndio, parcelas com áreas muitíssimo reduzidas, em que os proprietários não são identificados, não são conhecidos, onde a maior parte, infelizmente, dos proprietários não reside no concelho, ou está no estrangeiro, ou está em outros pontos do país, e torna-se efetivamente difícil, quer para o município, quer até para os próprios vizinhos que identificam estas limpezas por fazer, torna-se muito difícil identificar os proprietários, notificá-los e avançar com o processo de limpeza. Quer para o próprio proprietário, porque realmente é uma data curta, quer para o próprio município se substituir. Obviamente que o município tem um bocadinho mais, não é? Temos até maio, mas num território onde não conhecemos, não é, praticamente todos os proprietários, é muito difícil fazer uma gestão e fazer todo este trabalho de identificação e de notificação para procederem às limpezas. Face a realidades anteriores, acredita que neste ano o município vai ter que se substituir a muitos proprietários? Infelizmente, aquilo que nós temos vindo a sentir e que já partilhamos até com a Autoridade Nacional de Proteção Civil é que no passado houve mais cuidado por parte dos proprietários nas limpezas, ou seja, havia um sentido de alerta mais aprofundado, em que as pessoas estavam mais preocupadas, estava muito presente a tragédia do verão de 2017 e de outubro, infelizmente, exatamente, de 2017, e havia realmente esta preocupação e todos os proprietários estavam empenhados nas limpezas. O que aconteceu é que foi, precisamente pelo facto de não haver cadastro, houve dificuldade na notificação dos proprietários que não procederam às limpezas, e os proprietários que investiram e que avançaram com as limpezas e que gastaram efetivamente valores significativos, porque o ano de 2018 foi um ano atípico, em que as pessoas efetivamente procederam à limpeza, e sei de várias situações que procederam à limpeza dentro dos prazos e que depois tiveram que proceder novamente. Se calhar acontece novamente este ano também. Exatamente. Porque voltou a vegetação toda a arrebentar, não é? E tiveram que proceder à limpeza novamente, precisamente porque as chuvas vieram tardias, como provavelmente irá acontecer este ano, com toda a certeza. E o que é que aconteceu foi que houve proprietários que não foram possíveis de ser identificados, porque não há cadastro, não sabemos quem são, e as pessoas sentiram efetivamente
essa injustiça, digamos assim, de limparem, mas terem conhecimento que houve, efetivamente, parcelas próximas das suas, que não houve limpeza nem houve qualquer atuação por parte das autoridades ou até por parte do município, porque nós não sabemos quem são os proprietários. Como é que o município de Alvaiázere pode ser aqui ajudado neste processo para que essa identificação seja feita tão rapidamente quanto possível? Neste momento, o município de Alvaiázere já fez chegar esta preocupação ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro e alertou para esta dificuldade e para a necessidade do projeto piloto do cadastro, do balcão de identificação e de sinalização para iniciar o cadastro seja estendida a outros territórios. E Alvaiázere vai ser um dos municípios que vai ter também essa resposta nos próximos tempos. E é essa a nossa expectativa. Mas este é um trabalho que está ainda no início, ainda está muito por fazer. E nesse sentido, obviamente que estamos a caminhar para uma solução e para uma resposta, e tem que se começar de alguma forma, mas efetivamente começamos tarde. E a população sente realmente essa dificuldade e essa lacuna, e sente que o seu investimento e o seu esforço acaba por não ter o retorno que deveria ter, uma vez que quem não procede à limpeza e quem não cumpre também não é de alguma forma penalizado. E esse facto faz diferença, e nota-se essa diferença de comportamento por parte dos proprietários por este motivo. Nós já identificamos algumas situações e temos a noção que isso está a acontecer, e a percepção que nós temos é que efetivamente também as autoridades também já têm a percepção que este ano poderá efetivamente ter resultados menos satisfatórios, precisamente por esta razão. Senhora Presidente, e o que é que muda com esta obrigatoriedade de comunicar as queimas? Muda, pessoalmente eu acho que até pode ser uma boa medida. Atenção, eu não sou completamente contra, porque cria um alerta sobre aquele local e obriga a todos nós a estarmos muito mais atentos aos vários pontos onde pode haver ignições, porque a realidade é que, e há um histórico que comprova isso, há muitas ignições e muitos incêndios florestais que se iniciam precisamente com o descontrole de queimas e de queimadas. Por isso faz algum sentido haver este registro e haver esta identificação dos locais e esta preocupação. Não sei se o modelo terá sido o mais adequado, porque estamos a falar de uma população envelhecida, que não tem acesso, na maior parte das vezes, a meios digitais, a iPads, nem sequer têm telefones com estas condições, não é? E neste sentido torna-se um bocadinho difícil as pessoas perceberem, não é? Esta necessidade e esta obrigatoriedade. O conceito em si eu acho que faz algum sentido e acho que é uma boa estratégia. Este ano ainda é cedo, precisamente porque eu acredito que esta mensagem ainda não tenha passado para toda a população, apesar de ter havido um reforço da comunicação e mesmo nós, município, fizemos uma série de comunicações neste sentido, disponibilizámos os serviços da Câmara Municipal para também o município fazer a identificação e o registro das queimas e queimadas, solicitámos também a colaboração da Associação Florestal e da Associação Empresarial, também para auxiliar, ou seja, houve realmente aqui um envolvimento e um esforço de várias entidades no sentido de esta mensagem passar a todos e todos terem este cuidado. Mas não sei se conseguimos efetivamente chegar à população no seu geral, pelo menos neste momento acredito que sim, que neste momento já grande parte das pessoas já tenham essa sensibilidade e que até comuniquem aos netos, aos filhos, que façam essa comunicação, mas no início, quando surgiu esta obrigatoriedade, acredito que não tínhamos chegado a todos quantos iniciaram esses processos. Este poderá ser realmente um
um ponto-chave na mudança de comportamentos e na consciencialização também dos cuidados que se têm que ter no processo, atendendo às condições climatéricas, porque é verdade que no passado nós detectávamos em dias de extremo calor proprietários a fazerem pequenas queimadas, não tendo consciência do risco que poderia advir. Se calhar já há pessoas que já fazem essa atividade há largos anos. Exatamente. E depois a questão de colocarmos, e este foi um alerta que eu própria não tinha consciência, que o Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal até é que nos falou, que o facto de colocarmos aqui períodos de proibição também dificulta, porque as pessoas sempre fizeram, não é? Neste período, sempre houve esta tradição, porque é que de repente não podem fazer? E depois correm riscos desnecessários, fazer queimadas à noite, não é? Porque há maior nível de umidade no solo, etc. E não há aquele controle e aquele acompanhamento, abandonam o local, e tudo isso contribui para fatores que podem desencadear em ignições e em incêndios. Por isso, neste sentido, eu acho que é efetivamente uma boa medida. É o primeiro ano e, como sendo o primeiro ano, ainda é um processo de sensibilização e de criação de hábitos para o futuro. Cria aqui também uma maior responsabilização por parte do proprietário, que eu acho que também é muito importante. Mas acredito que ainda não se consiga disseminar esta importância, esta consciencialização por todos. Acredito que no próximo ano, provavelmente, conseguiremos chegar a um maior número de proprietários e a maior sentido de responsabilidade, que é isso que é o mais importante neste processo. Uma vez que fala então que este processo está numa fase embrionária, qual é que espera que seja já nesta altura o papel das autoridades? É que a lei já está em vigor e os infratores são sujeitos a coimas que podem chegar a valores bem avultados. Qual é que espera aqui, nesta altura, que seja o papel das autoridades? Eu acredito que as autoridades estejam atentas e que acompanhem e que estejam efetivamente no terreno, isso é indiscutível. Acredito é que ainda hajam pessoas idosas que não tenham uma estrutura de apoio familiar que lhes permita proceder a este registro e a sequer ao conhecimento destas matérias. E por isso acho que pode haver efetivamente infratores, não por livre-arbítrio, digamos assim, mas por pleno desconhecimento. Espero que as autoridades também tenham um pouco este bom senso de apelar e de consciencializar, não é, os proprietários para esse cuidado, porque aqui também foi uma mudança muito considerável e apesar de haver núcleos urbanos onde efetivamente há uma estrutura e há um conhecimento e há muito mais facilidade no acesso à informação, temos que ser realistas que há aldeias e lugares onde a informação não chega com esta velocidade e onde efetivamente a população não tem acesso aos recursos informáticos que lhes permitem proceder a este registro. Muito bem, Sr. Presidente, só mesmo para terminar este tema, só mais uma questão. Alvaiazer, e felizmente não sofreu na pele à semelhança daquilo que aconteceu noutros concelhos, não só no verão de 2017, como também referiu em outubro, mas desde essa altura até agora, Alvaiazer ficou de alguma forma esquecido enquanto concelho por parte do Poder Central ou não? Eu, na minha ótica, e eu tenho tentado fazer chegar esta mensagem, infelizmente nós sentimos um pouco esse esquecimento, no sentido em que Alvaiazer, e não só Alvaiazer, e aqui, apesar de não ter aqui o colega, falo também em Ancião, nós fomos dois municípios que estivemos também e que também fomos afetados pelos incêndios. Felizmente não foi numa proporção com a escala dos restantes municípios. Felizmente quis a sorte, o trabalho, a dedicação de toda a estrutura que foi montada no nosso concelho. Os nossos bombeiros foram incansáveis e extraordinários, todos os bombeiros que estiveram em Alvaiazer nesse período, em outubro a mesma coisa, e felizmente não tivemos bens de maior, digamos assim. Houve efetivamente alguns danos, mas não tivemos casas de primeira habitação
que tenham ficado danificadas, ardidas, e ainda mais importante, não tivemos perda de vidas. E nesse sentido eu penso que não houve realmente um olhar para estes dois municípios de igual forma em relação aos restantes, uma vez que não fomos integrados num conjunto de medidas que faria todo o sentido, porque somos concelhos limítrofes, somos concelhos que têm exatamente os mesmos problemas que os restantes, que foram abrangidos por estas medidas de apoio e que sentimos realmente essa diferenciação. No entanto, nós temos vindo a alertar e a insistir nestas matérias e, como disse, inclusivamente uma das medidas que nós insistimos bastante não foi tanto no apoio financeiro e numa estratégia de compensação financeira ou de apoios mas foi no sentido de nos integrarem num conjunto de medidas que faria sentido, e uma das quais o cadastro. E por isso este ano vamos ver realmente essa medida do balcão para o cadastro também estendida ao município de Alvaiás, entre outros. Por isso acredito que realmente há aqui uma mudança de comportamento e de visão deste território do interior como de uma forma mais lata, por forma a atuar e ter a percepção que esta atuação tem repercussões em todo o interior, não é única exclusivamente em 3 ou 4 concelhos, e é importante realmente ter esta capacidade e esta visão de conjunto, porque aquilo que fizermos num concelho terá repercussões indiscutivelmente em todos os concelhos vizinhos nestas matérias, porque a floresta não conhece fronteiras, é contínua, e por isso eu acredito que neste momento toda a estrutura governativa tenha uma visão diferente e tenha uma atuação diferente, e por isso haja já esta mudança de comportamento progressiva, ainda aquém daquilo que nós gostaríamos, mas já manifestamente diferente, pelo facto de nos integrarem já num conjunto de apoios e de medidas. Falo do cadastro, falo do Portugal Inovação Social, falo das medidas de apoio para os territórios do interior ao nível do atrair, do investimento para o tecido empresarial, ou seja, houve realmente essa capacidade e essa visão para o território como um todo, e como o interior como um todo, e como o interior como área importante a requalificar e a revitalizar. Por isso, nesse sentido, acredito que sim, que haja aqui uma mudança de comportamento e que já há a capacidade de olhar para estes territórios de forma mais interventiva e com resultados a longo prazo. Agora sim, a última questão neste tema. Até que ponto é que considera que estes recentes problemas, estas recentes divergências entre a Liga dos Bombeiros Portugueses, o próprio Estado, com todos os bombeiros à mistura, sejam eles voluntários ou profissionais, até que ponto é que tudo isto pode mexer nesta época que agora nos aproximamos? Eu tenho esperança que não. Mas é indiscutível que tem havido aqui muito ruído em torno desta matéria. Esta matéria é demasiado importante para haver tanto ruído em torno dela, num período tão crítico como aquele que nós temos vindo a assistir, derivado das alterações climáticas, e espero e desejo que haja essa capacidade de olhar para todas estas matérias e pensar no país como um todo, e pensar que a atuação, quer dos bombeiros profissionais, quer dos bombeiros voluntários, deve ser única, exclusivamente uma, que é a salvaguarda de pessoas e bens, e por isso espero honestamente que haja esta capacidade de criar consenso e de criar aqui um equilíbrio na atuação e na forma de olhar para o território. Eu tenho tido o cuidado de falar com a estrutura do município de Alvaiás, nós temos uma associação humanitária, e a minha associação humanitária tem realmente, temos essa felicidade de olhar para Alvaiás e colocar Alvaiás à frente. E espero que, tal como acontece em Alvaiás, que também nos outros territórios haja essa visão e essa capacidade, porque só dessa forma é que conseguiremos chegar a um resultado positivo, indiscutível. Muito bem, avancemos então para a transferência de competências. É algo que o município de Alvaiás vê como bem-vindo, ou a Presidente ainda está aqui com algum pé atrás? Nós temos muitas dúvidas em relação a esta matéria.
nós defendemos que a transferência de competências poderá ser algo positivo, mas não no modelo em que ela está concebida. A expectativa em relação a esta estratégia, digamos assim, de transferir competências para os municípios, ia muito além daquilo que está concebido e foi definido pelas entidades governativas, ou seja, aquilo que era a expectativa de todos, julgo eu, era que pudéssemos também contribuir e estar na linha da frente na defesa dos interesses dos nossos municípios. E não é o que está nos documentos e nos diplomas setoriais, ou seja, o que está nestes diplomas são ações específicas na gestão e na manutenção, digamos assim, diária de estruturas, na gestão dos recursos humanos, e nós gostaríamos que fosse além desta matéria. Mais estratégia, menos gestão. Exatamente. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos diz é que temos que efetivamente começar por algum lado e que é o início de algo. E por isso é que a Alvaiazer, inclusivamente, aceitou até algumas competências, porque acredita que, ou tem confiança que será efetivamente o início de um processo. Estamos confiantes e queremos acreditar que é o início de um processo que irá além daquilo que está neste momento legislado. E acreditamos que, ou melhor, temos confiança e queremos acreditar que no futuro iremos discutir novas matérias e iremos discutir muito mais a estratégia de intervenção, a estratégia educativa para os nossos territórios, um plano de ação para estes territórios, etc. Será muito mais nessa questão, podermos discutir recursos humanos, necessidade que existe de determinado tipo de serviços no nosso território. Era desde sempre essa a nossa expectativa enquanto município. Não é isso que está em cima da mesa, não é isso que estamos a analisar. Como digo, alguns diplomas nós aceitamos, porque são matérias que consideramos que até enquanto município temos recursos humanos e temos condições para aceitar essas competências e fazer essa gestão. Outras matérias é completamente impensável, atendendo à escala e aos recursos humanos e às qualificações técnicas que temos no quadro pessoal, aceitar essas qualificações. Ainda há bocadinho falávamos em off, aquelas que mais preocupam, saúde e educação. E que estão neste momento em cima da mesa. Assim, essas duas são duas áreas que para nós são realmente importantes, uma vez que na área da educação, por exemplo, nós temos neste momento uma escola muito deficitária ao nível da estrutura física. É um edifício que foi concebido para um tempo de vida útil de 50 anos e que já ultrapassou largamente. É um edifício pré-fabricado, com estruturas em amianto. Efetivamente, se visitarmos a escola, ela não está em vias de cair, etc., porque tem havido esse cuidado, quer por parte da gestão da direção regional, quer por parte do município, porque o município também tem tido essa colaboração no sentido de auxiliar à manutenção das condições mínimas de salubridade e de conforto do edifício. No entanto, está muito aquém das escolas dos dias de hoje, não é? Do século XXI, não é impensável. E nesse sentido, estamos preocupados com o facto de haver aqui uma transferência de competências em que ficamos com um edifício completamente aquém do exigido nos dias de hoje. E mas deixar essa transferência só não iria acontecer, ou não irá acontecer acompanhado do devido envelope financeiro, aquilo que se chama hoje de envelope financeiro. Está previsto um envelope financeiro, mas o envelope financeiro tem várias análises, ou seja, tem uma componente de manutenção do edifício, que está prevista, e depois sinaliza, segundo o Ministério da Educação, foram sinalizados vários edifícios como prioritários ao nível da intervenção. E nós sabemos que a nossa escola está sinalizada como um edifício prioritário ao nível da intervenção física, ou seja, sabemos que futuramente será prevista a construção de uma estrutura em substituição da que existe, mas não sabemos quando.
e pensarmos em ficar com o valor de manutenção que faz a média dos 2 últimos anos, por quanto tempo? Por um edifício que já ultrapassou largamente a vida útil, não é? O período de vida útil, é preocupante. Depois também recebemos, também é transferido para o quadro do município, os assistentes operacionais e os assistentes técnicos. Alvaiazer só tem um agrupamento de escolas, ou seja, não estamos a falar do número exagerado, não é, de recursos humanos que são transferidos, como acontece em alguns concelhos em que são 100 e 200 pessoas, não é isso que está em causa, mas nós, no nosso quadro de pessoal e no serviço de recursos humanos, temos 3 pessoas a fazer todo o registro da gestão dos recursos humanos da autarquia. Temos 3 pessoas a fazer para 79. Se vamos receber mais 38, quer dizer, 3 pessoas a fazerem todo este trabalho de registro de faltas, de vencimentos, de tudo o que implica a gestão de recursos humanos, fica muito aquém para um município como nosso. E isso é realmente uma situação que nos preocupa. Também o valor que recebemos para esses funcionários. Nós recebemos também um valor para suportar a manutenção destes funcionários no quadro técnico da escola. Mas há muitas dúvidas no ar. Os valores que estão ali prevêem mobilidade, prevêem a progressão na carreira, se funcionários saírem para se estiverem já próximos da idade de aposentação, como é que nós substituímos? Porque é totalmente diferente o valor. Há aqui muitas dúvidas que são prementes e que nos deixam com muitas dúvidas, porque são muitas questões. E na saúde exatamente a mesma coisa. Na saúde recebemos apenas os assistentes operacionais. No caso do município de Alvaiazer, falamos de uma pessoa, única e exclusivamente, mas depois o quadro que nos chegou da Secretaria de Estado define que nós temos 3 assistentes operacionais quando nós temos conhecimento que existe apenas uma pessoa como assistente operacional no centro de saúde. Por exemplo, ao nível da manutenção, como referi há pouco, o centro de saúde é um edifício recente, foi inaugurado em julho de 2015, ainda está naquele período dos 5 anos de garantia da obra. Os custos de manutenção são completamente irrisórios, é totalmente diferente fazer manutenção de um edifício recente do que fazer um edifício com algum tempo. Ou seja, o valor que vamos receber para a manutenção do edifício não é, de forma alguma, adequado ao valor que irá ser a manutenção daqui a uns anos, porque deixa de estar na garantia da obra. Exato. O empreiteiro deixa de fazer aquele trabalho porque está naquele período dos 5 anos em que tem essa obrigatoriedade e passa a ser um custo que neste momento não existe contabilizado. Ou seja, há aqui muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas questões, e como digo, será que é essa a função da autarquia? Fazer apenas e única exclusivamente esta gestão? Não deveríamos também estar preocupados em perceber se os cuidados, se os serviços que estão neste momento são suficientes e se dão resposta às necessidades da nossa população? Será que nós não deveríamos ter uma palavra a dizer nessas matérias? É isso que nos deixa aqui muitas dúvidas no ar. Até 2021, terá que aqui haver cedências de parte a parte? Ou como é que vê? Eu acredito que sim, e tenho esperança que sim, que haja capacidade, quer por parte dos municípios, de saber ajustar, e como digo, nós algumas matérias achamos que são perfeitamente plausíveis e aceitáveis, outras matérias não, deixam-nos muitas dúvidas. Como também já referi, nós já tivemos reuniões com o Secretário de Estado da Administração Local, em que houve questões que nós tínhamos dúvidas e que realmente ficaram esbatidas, em que o Secretário de Estado foi completamente transparente e foi realmente um excelente contributo para a nossa interpretação dos diplomas, mas outras matérias não aconteceu de igual modo e ficaram algumas dúvidas no ar. Por isso, acredito que da parte do Governo teremos que olhar todos de forma diferente. Acho que deveria haver
não deveria ser um diploma transversal e universal para todos os municípios. A realidade dos municípios não é igual. As condições de cada um dos municípios não são iguais, as respostas ao nível da população não são iguais. Por isso, esta visão universalista não deveria, a meu ver, não deveria estar em cima da mesa e deveria ser analisado caso a caso, município a município. E a nossa esperança é que realmente haja, num futuro próximo, a capacidade de olhar para toda esta estratégia e adequá-la, porque eu acredito que os municípios querem receber competências e há competências em que efetivamente os municípios têm a capacidade de resposta e conseguem efetivamente pela proximidade dar melhor resposta e até uma melhor gestão, temos que ser realistas. Noutras matérias será muito difícil com aquilo que está aqui definido. Por isso, a esperança é precisamente que haja essa capacidade de olhar para tudo, toda a estratégia e ajustar da melhor forma para ser uma resposta o melhor possível para todos. Muito bem, e antes de entrar nas prioridades para aquilo que resta de 2019 e sem dar bem por isso, já estamos quase a meio deste ano, permita-me aqui abrir um parênteses para lhe colocar este tema que tem a ver com os passes únicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Pede-se igualdade, digo eu, a quem mora nestas áreas e também a quem mora noutros pontos do país. Essa igualdade chegou a Alvaiázar? Aquilo que eu defendo, e já o manifestei publicamente, eu pessoalmente, e acredito que grande parte dos municípios não são contra os passes e contra a redução dos valores dos passes nas áreas metropolitanas e nas grandes cidades, de forma alguma. Aquilo que nós achamos é que deve haver para municípios como os nossos, que não há essa resposta, não é? Não há transporte público, haja uma compensação. E de que forma? Olhe, por exemplo, as portagens das autoestradas, quer dizer, temos uma autoestrada do interior com portagens muito acima dos valores cobrados nas restantes autoestradas. Por que não criar aqui uma resposta diferenciada, por forma também a retirar os veículos das estradas nacionais e dar condições também mais vantajosas à mobilidade, utilizando esta autoestrada. Essa poderia ser uma das medidas, mas aquilo que nós defendemos é isso, não é... eu não sou de forma alguma contra esta medida, não sou de forma alguma, acho que é uma boa medida e acho que é uma boa ajuda e acho que é uma estratégia correta para a nossa população. Não é justo, não haver aqui o equilíbrio, não é, dos pratos da balança, ou seja, aquilo que nós sentimos é, mais uma vez, como em muitas outras áreas, infelizmente, temos um país a duas velocidades, temos uma visão para as zonas mais urbanas e com maior população e com maior densidade populacional e outra visão para os territórios de baixa densidade. E não pode ser assim. Essa sua visão é também a visão da sua comunidade intermunicipal? Sim, grande parte da comunidade intermunicipal tem esta visão. Nós também, no âmbito da comunidade intermunicipal, também criámos uma estratégia para, lá está, para Leiria, para Pombal, para as circulações interurbanas, mas, como é lógico, não damos resposta a toda a população. Claro. E por isso eu digo que não somos contra de forma alguma, achamos é que deveria haver o tal equilíbrio e deveria haver uma resposta que compensasse os territórios onde não existe transporte público, único e exclusivamente. Mas o que é que falta? É vontade da parte do Poder Central, entenda-se. Porque parece algo tão simples aqui tentar fazer essa equivalência de direitos entre as pessoas. Sim, eu às vezes acho que é vontade, honestamente, porque não me parece que fosse uma medida difícil de implementar, honestamente. E outra coisa que eu até tenho, outro aspecto que eu tenho referido é assim, infelizmente retirou-se alguns dos serviços dos territórios de baixa densidade. Falo, por exemplo, da questão da justiça.
Neste momento, os municípios de Alvaiás, e como de Alvaiás falo de outros territórios, têm que ir a Pombal para a área de família e têm que ir a Figueiró dos Vinhos. Não há transporte público, nem para Figueiró, nem para Pombal. Por que não criar aqui uma resposta nestas matérias? Quer dizer, é um serviço público essencial às comunidades. Porque é que não há uma resposta de transporte, um apoio financeiro, algo que desse realmente capacidade às populações de terem acesso a um direito óbvio, não é? Da nossa vida, da nossa gestão familiar, da Constituição Portuguesa, não é? Que temos direito à justiça. Isto não é um caso de Alvaiás, é transversal a todo o interior do país. Por isso eu acho que às vezes falta realmente o olhar para estes territórios e o perceber as necessidades, porque o que estamos a falar não se traduz numa grande despesa para o país, não se traduz... são pequenas coisas pontuais que permitem efetivamente que os nossos municípios... Era o que eu dizia, não se pode olhar de forma transversal e universal para todo o país. Somos um país que temos litoral e que temos interior, apesar de sermos um país muito pequeno, mas a realidade é que as condições da população litoral não são iguais, por razões variadíssimas, a estes territórios, porque têm menos densidade populacional, porque têm acesso a serviços totalmente diferentes, e deveria haver este equilíbrio e esta compensação. Se isso acontecesse, garantidamente o interior teria mais pessoas. Acredito que isso faria muita diferença e acredito objetivamente que haveria capacidade de atração totalmente diferente daquela que nós temos hoje, porque eu digo muitas vezes, os municípios já fazem tudo o que está ao seu alcance. É difícil fazermos mais do que aquilo que fazemos. E neste momento está muito mais nas mãos do poder central criar estratégia e criar apoios que façam a diferença do que está nas mãos das autarquias, porque as autarquias já fazem o que está ao seu alcance, o que a lei lhes permite fazer. Na resposta, eu dou o exemplo, a Alvaiás criou um MOV para dar resposta precisamente ao transporte que não existe entre freguesias para a sede de concelho, para dar resposta precisamente às necessidades básicas da população, a vinda ao centro de saúde, o acesso à farmácia, são necessidades básicas e que, de outra forma, as pessoas tinham que se organizar na sua comunidade, com os vizinhos, com amigos, para ter acesso a estes serviços. E neste momento, através do MOV, nós conseguimos assegurar isso. Não é um projeto que tenha um impacto na gestão financeira do município assim tão significativo. Mas faz a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Mas faz toda a diferença na vida dos municípios. E por isso eu acho que, lá está, é a tal questão de olhar para estes territórios e perceber as necessidades destes territórios. É só isso. Muito bem. Vamos então avançar para aquelas que são as prioridades para aquilo que falta de 2019. Quando chegar ao final deste ano, o que é que quer ver concretizado? Nós, para o ano 2019, temos um conjunto de projetos que espero finalmente ver em obra. A Loja do Cidadão tem sido uma obra que já está em marcha há alguns anos e, infelizmente, por vicissitudes várias, ainda não foi possível iniciar. A nossa expectativa é que este ano seja concluída a obra, porque vamos iniciar já a construção física em meados do mês de maio. Só agora é que tivemos condições para isso, porque tivemos de deslocalizar os serviços do IRN e por isso finalmente vamos iniciar a obra. Às vezes não conseguimos executar, não tanto por vontade ou por iniciativa, mas porque existem um conjunto de instrumentos que são necessários desbloquear para poder dar início. E foi o caso. Aqui havia muitas entidades que tivemos que consultar, retirar, digamos assim, o IRN do seu local de trabalho
e deslocalizá-lo para um outro edifício para poder avançar com as obras, obter parecer do Tribunal de Contas, porque é uma obra já com valor acima do que o Orçamento de Estado preconizava, e nesse sentido finalmente temos as condições. Acredito que este ano a obra irá estar concluída. E depois temos um projeto que para mim tem sido basilar desde que iniciei estas minhas funções, que é a questão da zona industrial. Nós temos estado a trabalhar na zona industrial de Troia, infelizmente derivado às características daquela mancha florestal que existe naquela zona. É uma floresta de conservação, onde existem sobreiros, azinheiras e carvalhos. O ICNF não nos autoriza o corte dessas árvores. Fruto desse processo, e porque foi uma mancha que surgiu pela própria regeneração do solo, e daí não estar classificada na Rede Natura 2000 como um habitat prioritário, mas no entanto o ICNF, na sua visita ao local, considerou que, apesar de estarmos a falar de uma mancha com um impacto na Rede Natura de Alvaiazer quase ínfima, nem estamos a falar de 1%, no entanto o ICNF considerou que não era possível autorizar o corte daquelas espécies. E assim a zona industrial não podia expandir. Exatamente. Nós estamos a trabalhar no sentido de conseguir inverter esse parecer do ICNF. Acredito que temos condições para alterar esse parecer do ICNF, porque, como digo, estamos a falar de um impacto inferior a 1% em relação à mancha que existe no concelho. No entanto, neste momento é importante darmos resposta às necessidades das empresas e por isso estamos a trabalhar numa nova zona industrial. Há uma zona industrial que irá surgir em São Pedro, na freguesia de Poços São Pedro, junto ao nó da A13, em que estamos desde janeiro a trabalhar afincadamente na resposta às exigências do aviso do quadro comunitário para obtermos financiamento. Neste momento, a nível do cumprimento dos instrumentos de gestão territorial, o processo já está fechado. E estamos a adquirir os terrenos para podermos avançar com o loteamento, o registro do loteamento e já iniciar o processo de entrega de lotes para podermos depois, posteriormente, iniciar as obras. Por isso, a nossa expectativa e atendendo, como eu disse, à importância de entregarmos lotes a empresas que têm, inclusivamente, candidaturas ao quadro comunitário ao Compete já aprovadas, é que ainda este ano, se estas obras se iniciam em meados do ano, se iniciem, se tudo correr conforme temos perspectivado e se houver condições favoráveis por parte da Comissão de Coordenação no sentido da aprovação da candidatura, este ano ainda iniciaremos os trabalhos da nova zona industrial. Para ser concluídos quando? Neste momento nós estamos a elaborar o projeto, nós ainda não temos um valor de investimento da obra. Posso lhe dizer que é uma zona industrial que tem 16 hectares e meio, muito acima da zona industrial de Troia, mas iremos tentar aproveitar ao máximo todas as infraestruturas existentes no local, porque é uma zona que já tem infraestruturas e nesse sentido há aqui uma redução, digamos assim, no valor do investimento, apesar de ser mais área, a nível do investimento da infraestruturação é menor, porque essa zona já é infraestruturada e já tem essas condições. Obviamente que estamos a falar de uma zona industrial e que vai necessitar de reforço, não é? Exatamente. Mas neste momento o projeto está a ser elaborado, ainda não temos valores, temos uma hectare próxima que também facilita muito a nível de todo o projeto de saneamento e de abastecimento daquela zona. Por isso a nossa expectativa é que o valor de investimento, apesar de com toda a certeza ser superior ao de Troia, não será um valor que implique um tempo de obra muito elevado. Mas, como digo, ainda estamos na fase de projeto. Nós iniciámos este processo em janeiro, estamos em abril, neste momento estamos a fechar
as negociações com os proprietários, a iniciar as escrituras, e a nossa intenção, até final de junho, submeter candidatura, para, assim que a candidatura seja aprovada, que é essa a nossa expectativa, estarmos em plenas condições, em plenos poderes de iniciar a obra. Uma zona industrial perspectivada para quantas empresas? Neste momento temos previsto, se a memória não me falha, temos previsto cerca de 40 lotes, mas são lotes com várias dimensões que permitem a junção, ou seja, dependendo das necessidades de cada uma das empresas, poderemos estar a falar na resposta para 40 empresas, como poderemos estar a falar para 10, não é? Depende das necessidades. Mesmo sendo este projeto, já há empresas interessadas? Já. Isso aí, já tínhamos para Troia, empresas interessadas, e neste momento, quando iniciámos o processo, é curioso, quando iniciámos o processo de zona industrial de Rego da Murta, de São Pedro, naquela zona, quando se comunicou que se estava a iniciar este processo, já surgiram novos interessados derivado à localização e à proximidade com o nó da A13, o que é curioso. E por isso, neste momento, temos empresas e temos já muitos lotes, digamos assim. Não posso dizer que estão condicionados àquelas empresas, porque não é possível fazer esse processo, até porque o quadro comunitário não o permite, mas se fizermos uma correlação entre a quantidade de empresas e as áreas que as empresas necessitam e aquilo que a zona industrial tem para oferecer, já temos, se todas elas conseguirem dar resposta e mantiverem este interesse, já temos grande parte da zona industrial ocupada, sim. Muito bem, mais prioridades então, e esta já é uma grande prioridade. Esta é uma grande prioridade e é um grande foco que nós temos para este mandato, é precisamente o setor empresarial, criar condições para apoiarmos as empresas e criarmos condições para fixar jovens no nosso território, por forma a não saírem de Alvaiás e dessa forma conseguirmos inverter, digamos assim, este esvaziamento populacional, que é um processo que não é a curto prazo, temos que ser realistas, é a longo prazo, mas são pequeninos passos que vamos dando no sentido da mudança e que acredito que serão passos determinantes nesta estratégia futura. Como eu disse, temos a zona industrial, temos também a loja do cidadão, temos a questão da regeneração urbana. Nós temos também, dentro do nosso plano de ação da reabilitação urbana, temos previsto a regeneração do centro da Vila de Alvaiázere. É um projeto que já está, ainda vai iniciar, entretanto, o procedimento concursal para o início das obras. Neste momento temos o projeto praticamente concluído, estamos à espera do parecer de uma entidade que também está envolvida, que é proprietária de uma parte daquela zona da intervenção, e também é a nossa intenção iniciar o processo este ano e concluí-lo ainda concluí-lo no início do ano que vem. Outras duas intervenções que para nós também são prioritárias, e que também, uma pelo menos, garantidamente terá que ser concluída este ano, que tem a ver com a intervenção nas piscinas municipais descobertas. As piscinas municipais descobertas são um espaço importantíssimo para Alvaiás no período de verão, porque é a oferta que temos, é o equipamento lúdico e de lazer que temos para os nossos jovens no período de verão. Somos um município com condições de interior que não tem uma oferta muito diferenciada para o público mais jovem, não temos praia marítima, não temos praia fluvial, e então é através deste espaço das piscinas descobertas que realmente conseguimos atrair os mais jovens e ocupar os mais jovens no período de verão. Conseguimos financiamento para intervir naquele espaço, através de um contrato de programa que a Comissão de Coordenação fez no final do ano passado. Fomos um dos municípios que vimos esse financiamento aprovado.
Temos, através do contrato de programa, a obrigatoriedade de intervir e concluir a obra até final deste ano. Por isso será uma obra que teremos que iniciar e terminar este verão e que permitirá aos jovens alveiazarenses e a quem nos visita muito melhores condições nas piscinas municipais descobertas. Também iremos, também através de uma candidatura à eficiência energética, e também é uma candidatura que já está submetida, estamos a aguardar a aprovação, nas piscinas cobertas. As piscinas cobertas também são um equipamento muito utilizado até para a formação dos mais jovens. Queremos intervir não só na estrutura física da piscina, ao nível dos balneários, de todo o espaço de preparação para a piscina, mas também no próprio tanque e nos sistemas de aquecimento da água. É um projeto que já foi elaborado, já foi submetido, aguardamos a aprovação destas intervenções. E depois temos todo um conjunto de projetos. Estes são aqueles, digamos assim, basilares e que dão resposta precisamente a toda a comunidade. Depois temos um conjunto de intervenções pontuais que iremos fazer por todo o concelho, ao nível da regeneração urbana, da requalificação das vias urbanas e do espaço público. Temos um conjunto de intervenções que pretendemos fazer para embelezar e para criar melhores condições em vários pontos do concelho. Nós temos atuado muito mais na ótica da resposta social e da criação de condições para a nossa população ter melhores condições para viver em Alveiazer. Trabalho invisível, mas essencial. Exatamente. Não tem sido tanto a obra física que tem sido a nossa atuação, porque consideramos que devemos criar as condições para que as pessoas se sintam confortáveis e tenham todo um conjunto de instrumentos ao seu dispor que permitam viver em Alveiazer, usufruir, trabalhar em Alveiazer e sentirem-se confortáveis no seu território. E nesse sentido temos criado um conjunto de ações e de medidas, tem sido esse o trabalho que temos vindo a desenvolver, por forma a que as famílias possam estar em Alveiazer. Neste momento já temos um conjunto de apoios às famílias na área da educação, os jovens já estão implementados e este ano já tiveram acesso. Os nossos jovens não pagam as refeições escolares no pré-escolar e no primeiro ciclo. Temos o apoio ao material didático e escolar também aos jovens até ao segundo ciclo, também os transportes escolares. Criámos o Alveiazer Viva, que pretende dar resposta aos jovens durante o período de férias e criar condições para que as famílias possam estar a trabalhar, tendo consciência que os seus filhos têm uma ocupação e têm uma atividade em que estão acompanhados por monitores com condições e com responsabilidade para os pais estarem descansados e a trabalhar no seu local de trabalho. Criámos o Estatuto de Apoio, o Estatuto Social para o bombeiro, em que temos um conjunto de apoios aos jovens cadetes, aos bombeiros, desde a tarifa da água, desde a construção, ao nível das taxas urbanísticas, desde toda a ocupação de espaços públicos, de equipamentos lúdicos por parte dos jovens que estão nos bombeiros, que é uma forma também de apoiar a associação humanitária e também de criar condições para os jovens se sentirem motivados a integrar esta associação tão importante para o concelho. Temos todo um conjunto de medidas de apoio às associações na sua vida ativa, porque dão uma resposta que o município não consegue dar, quer ao nível da cultura, quer ao nível da área social, na área desportiva. Temos todo um conjunto de apoios e meios que damos a estas coletividades para que possam desenvolver a sua atividade e criar programas diferenciados para a nossa população. Criámos uma estratégia também de apoio às freguesias, porque as freguesias estão na linha da frente, no primeiro contacto, na proximidade com as populações, e criámos uma estratégia em que
as freguesias têm condições financeiras para poderem atuar e dar aquela resposta imediata, e também demos apoio financeiro para a aquisição de um equipamento para poderem também as freguesias fazerem a sua gestão nas faixas de gestão de combustível, poderem limpar, preservar o espaço público, e criámos também, no âmbito das taxas urbanísticas, condições para que os jovens com uma média de idade de 30 anos não paguem taxas urbanísticas, à semelhança também da isenção de taxas para as associações do nosso concelho. Ou seja, todo um conjunto de medidas e de apoio, já para não falar do tecido empresarial, não é? Porque neste momento todas as taxas urbanísticas são isentas para as empresas que se queiram fixar no nosso concelho, e tudo isto são medidas e são estratégias que são imateriais, que não têm aquela visibilidade externa, mas que nós acreditamos que fazem a diferença na vida, no dia-a-dia da nossa comunidade. E atendendo à execução do nosso quadro comunitário e ao atraso também nas candidaturas, não houve condições de avançarmos com determinadas obras que nós consideramos importantes, e que 2019 será com toda a certeza esse ano de viragem e de mudança para podermos iniciar todo esse conjunto de obras que acredito que também serão importantes para o concelho. Muito bem, já estamos mesmo na reta final deste Uma Hora, com tudo isso, tudo aquilo que nos tem dito, como é óbvio, com um motor associado, que é o motor Xíxaro. Exatamente. Exatamente. E este ano estamos também a apostar aqui em alguma estratégia diferenciadora. O município continua a olhar para o potencial desta marca que se criou. Continuamos a acreditar que a marca Xíxaro pode alavancar os nossos produtos endógenos e alavancar a qualidade dos produtos da região Sicó, com este nome, com esta marca, e leva também o nome de Alvaiase muito mais longe. Esta marca Xíxaro também conseguiu criar subprodutos que já são reconhecidos no mercado nacional, o que também é muito positivo, porque, como me referi, leva também Alvaiase, e Alvaiase já é indissociável da palavra Xíxaro e do produto Xíxaro, o que para nós é muito positivo. E por esse motivo estamos também a trabalhar no sentido de criar uma EGP para o território, criar também uma marca para o nosso território, no sentido de colocar o Xíxaro como um produto para Alvaiase. Já estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos também a criar um conjunto de estratégias de comunicação para também assinalar a importância e a relevância do Xíxaro para Alvaiase, e também, através da marca Xíxaro, dar a conhecer outros produtos que os nossos empresários, os nossos produtores estão a trabalhar, e estamos já a trabalhar no Alvaiase Capital do Xíxaro, por forma também a este ano ser um evento que permita dar a conhecer o que de melhor se faz em Alvaiase e o que existe de diferenciador no nosso território. Muito bem, vamos ter certamente a oportunidade para falar com mais a propósito da Capital do Xíxaro, no Festival Capital do Xíxaro. Senhora Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua oportunidade, ou pela sua visita. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigada. E assim finalizamos mais este espaço Uma Hora com. Já sabe, vamos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.